falta um minutinho só, mas tudo bem, né? Daqui a pouco quem chegar vai se acostumando. Bom dia a todos que estão aqui, aqueles que vão assistir depois. Depois de 1 ano e meio ocasionado por ocasião do meu infarto, né? Que a gente nunca espera, que eu resolvi parar de fazer o Vida Inteligente Interativo, que era um programa diário, toda manhã, né? 10h30 da manhã. E agora eu resolvi por bem fazer novamente, mas com uma vez por semana, né? Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui trocando ideias, né? E hoje o assunto que apareceu para a gente conversar é um assunto, talvez seja o mais importante deles, né? O mais importante de todos, que é se nós, eu não sei como é que eu fiz a chamada, né? Mas nós temos condições, estamos preparados para saber da verdade. O que é a verdade? Hoje é o 11º programa, eu até tinha anotado aqui, 11º programa dos 10 anos do Vida Inteligente, tanto na televisão quanto aqui no virtual, aqui na internet, que nós vamos tratar sobre o assunto verdade. Eu já tratei aqui no Interativo algumas vezes e no Vida Inteligente também algumas vezes, principalmente com a abordagem do meu irmão Jorge Antônio Ouro. Então ele tem a visão dele sobre a verdade, todo mundo tem a sua visão sobre a verdade e a gente busca a verdade, né? Então, tá aqui, para colocar o nome, a Lígia está ajudando aí quem quer colocar o nome aí para aparecer. Muito bem, para aparecer não, para se identificar, para a gente conversar. Então, a gente está aqui nessa vida, né, para viver, como diz, é óbvio, ululante, e também para descobrir a nossa origem, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, se é que nós somos alguma coisa, se nós viemos de algum lugar, fora o útero da nossa mãe, né, e para onde a gente vai além da terra, aquilo lá que a gente é enterrado ou cremado, coisas assim. Então a gente vive buscando outras coisas, né? Que como desde pequenininha eles ficam colocando na nossa cabeça um monte de coisas, né? Já falamos sobre isso, um monte de verdades. Bom dia, Marcelo Araruama. Bom, Marcelão, meu amigo Zurunga. Pô, quanto tempo, né, rapaz? O mundo é tão corrido aqui que a gente não tem condição de se encontrar. Você tem vindo aqui, eu também não tenho conseguido te encontrar também. Mas vamos lá, o importante é que você está aqui. Então a gente fica buscando essas verdades, né? E a gente não encontra coisa nenhuma. A maioria das pessoas morre, né? Digamos morrer. Não vamos viajar hoje não, vamos ficar por aqui. As pessoas morrem e a gente fica sem saber se saíram satisfeitas ou não, né? Dizem tudo. Nós não temos certeza de absolutamente nada. Então, bom dia, Victor, Vidão, olha só coisa boa, né? Voltando aqui, tem gente aqui que eu não vejo faz tempo. Isso que é bom, interativo, né? Mas tá bom. Então, é um tema que nós não vamos resolver hoje, claro, que pretensão a minha, da verdade, né? Mas a vida tem me apresentado uma série de caminhos, ou tem me dado um monte de dicas, né? Onde eu vou descobrindo, se é que a gente descobre alguma coisa, né? Eu vou descobrindo que tudo aquilo que eu sabia não vale para absolutamente nada. Nada. Tudo aquilo que me passaram como verdade não é verdade absolutamente nada, né? São verdades passadas, verdades que são verdades de outras pessoas, verdades distorcidas através do tempo. E existe essa verdade? O que é a verdade? Nós vamos discutir isso aqui hoje. Não temos tempo, só temos horário para começar, para terminar não tem, mas eu sei também que é um horário comercial de todo mundo, então nós não vamos abusar também. Mas vai ficar registrado aqui no YouTube, logo mais nós estamos postando. Então tá aí, Love Pai, bom dia, não sei quem é você, mas está sempre bem-vindo. Então, interessante que acabaram de me mandar agora, antes de abrir o programa aqui, o tema que nós vamos falar, alguém me mandou pelo Facebook aqui, pena, não é o assunto de hoje, mas é interessante, se você puder achar, está no despertarcoletivo.com, despertarcoletivo.com. Eu nem li o artigo, mas eu estou vendo pelo título que deve ser um assunto muito bom mesmo. 5 razões pelas quais a maioria das pessoas nunca descobre o seu propósito.
Isso só pode ser causalidade, né? O tema de hoje e mais o que acabam de me mandar aqui, que eu deixei até aberto na página, 5 razões pelas quais a maioria das pessoas nunca descobre o seu propósito. E o que eu tinha dito aqui antes da gente começar o programa, que a gente passa por essa vida, a maioria das pessoas passa por essa vida e sem saber o seu propósito, sem saber a sua verdade, vivendo com a verdade dos outros, com a mentira dos outros, com a ilusão dos outros, com a maia dos outros. Então é assim. Então, é um grande mistério essa vida, né? Vale a pena. O que nós somos? Marionetes, palhaços, atores? O que nós somos, né? Tá aí, ó. Seria interessante. Eu vou repetir o site. Eu não li ainda, mas deve ser interessante. Despertarcoletivo, tudo junto.com. Então, muito bem. Cláudio, bom dia. São Paulo, olha que legal, as pessoas atenderam o chamado para a gente voltar hoje a conversar aqui. Hoje, então eu tenho, voltando ao que eu estava falando, eu tenho tido a oportunidade de ter acesso, através da intuição, através de dicas, através de outras coisas, não importa como, descobri que, puxa vida, vivi a vida inteira iludido. Vida inteira iludido. Mas eu acho que faz parte, né? Você ter essa consciência de que você viveu a vida inteira iludido, já é uma consciência, né? Você aceitar isso, que aquilo que você aprendeu através da boca dos outros, não vale praticamente nada, sem desconsiderar os nossos mestres, os nossos professores, que com toda boa intenção quiseram nos passar alguma coisa que era verdade deles ou verdade que eles adquiriram de outros, né? Então hoje eu pude saber, hoje eu tenho consciência de que eu nada sei, verdadeiramente nada sei além de mim, né? E mesmo assim a gente se engana, porque a gente não conhece si próprio. Se a gente conhece a ti mesmo, a gente não estaria aqui nem discutindo. Já sei quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, se eu vou para algum lugar, se eu sou alguma coisa, se eu venho de algum lugar também. E nós vamos tentar descobrir isso. Então, eu trouxe hoje aqui, um dia para todo mundo que está chegando, tá? Eu vou aproveitar aqui para passar. Eu trouxe um texto e nós vamos debater esse texto. É um texto muito inteligente e vocês podem me interrompendo aqui sempre que for necessário. Eu quero fazer isso aqui um interativo, né? Mas como eu acho que me desabituei, né? Então, para a gente começar o programa, me chamou a atenção, e ele vai ter oportunidade, o meu amigo, querido irmão Jorge Antônio Ouro, vai ter oportunidade de estar aqui ou no Vida Inteligente ali na televisão, para me esclarecer uma coisa que eu fiquei, puxa vida, não posso dizer decepcionado, né? Mas fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu não tinha prestado atenção, talvez pensando em perguntas, alguma coisa, quando ele disse que o que está escrito no livro do Rama Prasad, As Forças Ocultas da Natureza, o Rama Prasad tinha manipulado a colocação dos tátuas, a posição dos tátuas, alguma coisa, para que as pessoas não tivessem acesso, sob a argumentação. Posso estar errado, desculpem se eu estiver errado, Jorge, me desculpa se eu estiver errado, de que as pessoas não teriam, todo mundo correria um grande risco se as pessoas manipulassem essas instruções sobre o status erroneamente. Ora, eu penso comigo dentro da minha ignorância, por que então escrever um livro? Ora, escreve um livro, ou coloca a verdade, ou coloca menos da verdade, omita, mas não coloque fora de ordem alguma coisa. Claro, se ele mexeu isso, ele deve ter consciência e ele deve ter feito de uma forma que não vai prejudicar ninguém, né? Não vai prejudicar ninguém da forma que ele fez. Mas, puxa, então qual é a validade dele ter escrito esse livro? Eu que mandava esse livro para um monte de gente, está aqui na nossa comunidade, eu que orientava esse livro para muitas pessoas que podiam se encontrar através das técnicas da respiração, eu não vou indicar mais enquanto eu não tiver a convicção do que foi mesmo realmente que o Rama Prasad fez. Isso eu vou precisar do meu amigo, irmão Jorge Antônio Ouro, para me esclarecer. Se alguém sabe, ele falou isso, né? Então tá aí, ali já está confirmando aqui. Então eu acho estranho, porque se é um conto, todo mundo sabe, é um conto, baseado em fatos reais, tudo isso aqui, mas não, ali, o livro é, poxa, um livro conhecidíssimo, cara, era As Forças Ocultas da Natureza,
Ah, não, as forças sutis da natureza, me perdoe. Então é estranho, mas tudo bem, nós vamos esclarecer. Então, aí é que está dentro do nosso tema, né? O que adianta então você passar? Eu omito a verdade? Não. Então nós estamos realmente preparados para a verdade? Por que eu digo, e esse tema apareceu antes da gente entrar e eu ler o texto com vocês aqui? Eu não sou dono da verdade, nem sei qual é a verdade. Mas eu tenho tido acesso a certas coisas que derrubam todas as verdades as quais a gente conhece. E em assim sendo, derruba também tudo. Derruba a nossa crença, principalmente toda a base das religiões, Não estamos aqui para combater e nem tirar a fé de ninguém, né? Mas se as pessoas realmente descobrirem que o estão fazendo, se aquilo que elas acreditam é mentira, o que será das pessoas? O que será das pessoas? O que será de mim, de você, dos outros? Eu passei por isso, eu experienciei isso. E eu sei de mim. Mas cada um é cada um, e aí? Porque, na minha opinião, as religiões fazem com que as pessoas fiquem equilibradas, as pessoas vivam harmonicamente, na esperança, nas promessas de muitas coisas. Então as pessoas são boazinhas, não fazem coisas erradas, porque se fizer elas não vão ser salvas, não vão para algum lugar, essas coisas todas, né? Então elas vivem assim harmonicamente, elas ficam na tentação, não vou fazer isso porque eu não vou ser salvo, alguma coisa assim. Então, e se elas descobrem, aí chega alguém lá e diz, olha, isso é mentira, eu vou te provar, tá aqui as mentiras, e aí, o que vai acontecer? Né? Isso não pode acontecer. Então nós, hoje infelizmente, sei lá quanto tempo que nós estamos aqui, né? Quanto tempo tem um ser humano? Nós ainda não temos as mentiras, as ilusões são tantas que hoje nós não temos ainda a mínima condição de confrontar ou ter a verdade nas nossas mãos. Precisamos mudar muito ainda, precisamos ter muita consciência, precisamos trabalhar muito a nossa cabeça, esvaziar tudo que nós temos aqui para começar a dar lugar para o novo, mas o novo com consciência. Não adianta eu tentar derrubar a fé de alguma pessoa, derrubar as verdades dela, sem estruturar a pessoa para ela receber essas notícias, essas verdades, essas revelações, digamos assim, com tranquilidade, com condição de receber. Lígia diz que é a questão do mau uso das forças. Então isso mas você sabe mais porque você lida, a Lígia lida muito com o lado espiritual, uma pessoa muito espiritualizada e conhece algumas coisas que eu desconheço, né, que algumas pessoas desconhecem. A Lígia, ela tem uma paranormalidade, através dela ela tem acesso a muitas coisas que ela fala para mim, eu acredito no que ela fala, mas eu não experiencio aquilo, né? Então é a verdade dela, e acredito na verdade dela, mas a verdade dela não é a minha verdade. Assim acontece com todo mundo. Então, o tema de hoje, ele é complexo. Vamos tentar chamar atenção. Eu não vou orientar vocês a irem buscar a sua verdade. Eu não vou citar para vocês as minhas fontes. Eu acho que a água aparece quando o poço está pronto. Eu tenho buscado, as coisas têm vindo para mim, quem sabe em sintonia, quem sabe em harmonia, sei lá como é que se chama essas coisas têm vindo. E aqui eu não tenho direito algum de interferir na verdade de ninguém. Então eu vou passar para vocês aquilo que nós vamos discutir hoje, e cada um depois, com essa sementinha que nós estamos colocando aqui, vá procurar. Se está satisfeito com a sua vida, com o que você sabe, com as suas verdades, beleza, ótimo. Está aqui, vamos fazer um congraçamento no Vida Inteligente, e siga a sua vida feliz, e que você seja feliz assim, dentro da sua verdade. Agora, quem sabe com essa sementinha você começa a ficar curioso, ou procurar o que esse grego falou, o que ele buscou, será que me satisfaz isso? Não, se não te satisfaz, vai procurar, vai buscar. Então tá aí. Vamos lá? Vamos dar seguida aqui. Eu trouxe um texto interessantíssimo que nós vamos discutir. Vamos lá. Esse splim que vocês estão ouvindo é o celular ligado. E aqui tem uns barulhos também aqui, que nós estamos ao vivo. Tá. A verdade não é preciso esforço algum da sua parte para inventá-la.
A verdade tem que ser descoberta, não inventada. E o que está nos impedindo de descobri-la? Nos ensinaram muitas mentiras, montanhas de mentiras. Estas são as barreiras que continuam falsificando a verdade, que não permitem que nossos corações sejam um reflexo daquilo que ela é. A verdade não é uma conclusão lógica. A verdade é a existência, a realidade. Ela já está aqui, ela sempre esteve aqui. Somente a verdade existe. Então, por que não conseguimos encontrá-la? Porque desde o início da infância nos ensinaram falsidades, pré-julgamentos, ideologias, religiões, filosofias. Tudo isso fez com que ficássemos perdidos. Como fazer para encontrá-la? Vou interromper aqui só para ver o que o Levi falou. No meu ponto de vista, a maioria das pessoas preferem ser comandadas ao invés de tomar o comando. Dá menos trabalho. Claro, cada um é cada um, Levi. Lígia, perfeito, Levi, isso mesmo é a tal zona de conforto. Tentei viver nela, mas fui expulsa. Isso é o processo de cada um, isso é bacana. Cada um sabe de si, cada um sabe o que é mais conveniente para si. Vamos continuar. A verdade não é uma ideia. Você não precisa ser um hindu para conhecê-la, ou um muçulmano, ou um cristão. Se você for um hindu, nunca irá conhecê-la. Exatamente por ser um hindu, isto irá mantê-lo cego. O que queremos dizer quando dizemos eu sou um hindu, ou um muçulmano, ou um judeu? Nós queremos dizer eu já tenho ideias a respeito do que é a verdade. Ideias da Bíblia, do Corão e do Gita. Mas eu também já tenho as ideias. Eu não conheço a verdade, mas já sei muito a respeito dela. É este já sei muito a respeito, é o único problema que tem que ser resolvido. É o problema de todos nós, né? Eu sei a minha certeza, isso aqui é a minha certeza, eu quero vender para outro. Uma vez que você abandone suas ideias a respeito da verdade, você se verá face a face diante dela, interna e externamente. Você se verá diante dela porque nada mais existe. Então vou repetir isso aqui, que a coisa parece fácil, mas não é. Se todo mundo teria feito isso. Uma vez que você abandone suas ideias a respeito da verdade, você se verá face a face diante dela, interna e externamente. Você se verá diante dela porque nada mais existe. Pô, mas como é que nós vamos jogar fora tudo aquilo que a gente tem como verdade, né? É difícil. Mas, claro, se você jogar fora, eu acredito que o que está sendo escrito aqui é uma verdade, né? Mas os pais, a sociedade, o Estado, a igreja e o sistema educacional, todos eles dependem de mentiras. Assim que a criança nasce, eles começam a montar as armadilhas para lhe incutir mentiras. A criança é indefesa, ela não consegue escapar de seus pais. Ela é completamente dependente. Você pode explorar a sua dependência, e isto tem sido explorado ao longo dos séculos. E não só as crianças, né? Adolescente, adulto, idoso e assim vai. A gente continua sendo explorado. Veja isso a gente pode ver isso nessa fantástica data célebre ontem na Grécia, né, no meu país natal, onde o povo, na sua maioria, disse não, sabendo o que vem por aí, sabendo o risco de estar fora do euro, de perder todo o apoio da Europa, apoio entre aspas, falaram não. E vamos ver o que vai dar isso, essa atitude que todos nós temos que tomar um dia, né? Doa, dor ou por amor, sei lá. Ninguém foi tão explorado quanto as crianças, nem o proletariado, nem as mulheres. Ninguém foi explorado tanto, tão profundamente e tão destrutivamente quanto as inocentes crianças. E todos nós já fomos crianças, né? E porque são indefesas e dependentes, elas aprendem qualquer coisa que vocês lhes ensinem. Elas têm que engolir todas as mentiras que vocês continuam empurrando para dentro delas. E nós continuamos empurrando mentiras mesmo. Eu tenho 4 netos, eu tenho ainda filhos que já não são mais crianças, mas eu sei que a gente vive incutindo mentiras ainda para elas, né? É uma questão de sobrevivência, pois elas não conseguem sobreviver sem vocês, verdade? É uma questão de vida ou morte. Elas têm que ser hindus, ou muçulmanas, ou jainas, ou budistas, ou comunistas. Tudo que vocês estiverem interessados em colocar em suas mentes, vocês colocarão. E é isso mesmo.
Ao invés de torná-las mais alertas, mais conscientes, mais vivas e mais reflexivas como um espelho, ao invés de torná-las mais puras, vocês as tornam cheias de ideias, camadas e camadas de poeiras, e assim fica impossível para elas verem aquilo que é. Elas começam a ver aquilo que não é e param de ver aquilo que é. Está sentindo essas palavras, essas frases, essas colocações como verdade? Não tem condição de a gente não aceitar isso como verdade, né? Porque é uma verdade o que a gente faz com as crianças, o que fizeram conosco. A gente é um círculo vicioso. A gente vai repetindo, adequando para aquilo que a gente acha que é correto. Tá. Então, ser verdadeiramente religioso significa um renascimento, tornar-se novamente como uma criança e abandonar tudo que a sociedade lhe deu. A religião é uma rebelião contra tudo o que lhe foi imposto, uma rebelião contra ser reduzido a um computador. Simplesmente olhe para dentro. Tudo que você sabe foi lhe ensinado, não é um conhecimento. Nossa Senhora, vou repetir isso aqui porque a gente vive falando isso aqui no Vida Inteligente. Eu falo também, então é uma coisa incrível. A religião é uma rebelião contra tudo que lhe foi imposto, uma rebelião contra ser reduzido a um computador. Simplesmente olhe para dentro, preste atenção agora. Tudo que você sabe foi lhe ensinado, não é um conhecimento seu, não é autenticamente seu. Como pode ser autêntico se não é seu? Você não é uma testemunha dele, você é apenas uma vítima, vítima das circunstâncias. É apenas um acidente nascer na Índia ou na Inglaterra? É apenas um acidente nascer numa família hindu ou numa família cristã? Por causa desses acidentes, a sua natureza essencial foi perdida. Você foi forçado a perdê-la. Se você quiser resgatá-la, você tem que renascer. Vamos entrar agora numa parte religiosa. E é exatamente isso o que Jesus quis dizer quando diz a Nicodemos: a não ser que nasça novamente, você não entrará no reino de Deus. Na verdade, ele não quer dizer que você tem que morrer, tem que cometer suicídio e depois nascer de novo. Isso não irá ajudar, pois você irá nascer novamente com alguns pais, numa certa sociedade, dentro de uma certa igreja, e de novo a mesma estupidez será feita com você. Por renascimento, Jesus quer dizer que agora, deliberadamente e conscientemente, você é capaz de abandonar tudo o que lhe foi ensinado. Abandone o seu conhecimento e torne-se inocente. E esta é a única maneira de se tornar inocente. O conhecimento é a contaminação. Ser inocente é estar num estado de não conhecimento e funcionar a partir deste estado. É a única maneira de conhecer a verdade. Está sendo claro aqui? Vocês estão acompanhando e ninguém está falando nada. Eu quero saber se vocês estão de acordo com o que vocês estão ouvindo aqui. Que é interessante a gente trocar, para não virar um monólogo, né? Porque senão deixa de ser interativo. Se alguém tiver alguma colocação, alguma ideia diferente do que nós estamos falando aqui, por favor, escreva aí no espaço aqui da interatividade. Medite, tem aqui uns sutras, né, de Gautama Buda, que são tremendamente significantes sobre o que nós estamos falando. Tomando erradamente o falso como sendo verdadeiro e o verdadeiro como sendo falso, você faz vista grossa para o coração e se enche de desejos. A mente nada mais é do que desejos. O coração não conhece desejos. Você ficará surpreso ao saber que todos os desejos pertencem à cabeça. O coração vive no presente. Ele pulsa e bate no aqui e agora. Ele nada conhece a respeito do passado e do futuro. Ele está sempre aqui e agora. O coração, nós estamos falando. E não estamos falando a respeito de uma filosofia, estamos falando simplesmente declarando que o fato tão simples de que você pode observá-lo dentro de si mesmo. O seu coração está batendo agora. Ele não consegue bater no passado nem no futuro. O coração conhece apenas o presente, por isso ele é completamente puro. Olha que bonito isso. Ele não está poluído pelas memórias do passado, pelos conhecimentos, pelas experiências passadas, por tudo que lhe foi dito e ensinado pelas escrituras e pelas tradições. Ele nada sabe a respeito de todas estas tolices. Ele nada sabe a respeito do futuro, do amanhã. Para ele o passado não existe mais e o futuro ainda não existe.
Ele está completamente aqui. Ele é imediato. Tá ok. Mas a mente é exatamente o oposto do coração. Ela nunca está aqui e agora. Ou ela está pensando... Deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que saiu do ar. Deixa eu ver se saiu do ar. Não, tá, é tudo na ordem. Vamos voltar aqui porque tinha sumido a imagem para mim. Ela ignora completamente o presente e tal. Ok. Vamos voltar aqui. Mas a mente é exatamente o oposto do coração. Ela nunca está aqui e agora, na nossa cabeça. Ou ela está pensando nas belas experiências do passado, ou ela está desejando as mesmas belas experiências no futuro. Assim ela segue pulsando, pulando entre o passado e o futuro. Ela nunca para no presente, a nossa cabeça. É verdade, né? Vive pensando ontem, amanhã, o que eu vou fazer? Ela ignora completamente o presente. Para a mente, o presente não existe. Veja o ponto. O presente é a única coisa que existe. Mas para a mente, o presente é a única coisa que não existe. O passado é não existencial. O futuro é não existencial. Mas para a mente, essas são as únicas coisas existenciais. É de se pensar isso, hein? Deu aqui? Tá. Entrou. Tínhamos saído do ar, mas voltamos aqui pelo... A cabeça é o problema e o coração é a solução. A cabeça funciona a partir do coração. Na medida em que você começa a crescer, começa a se mover do coração para a cabeça. Quando alcança a graduação na universidade, o coração já foi esquecido completamente. Você está pendurado na cabeça. Toda a sua energia moveu-se para a cabeça. Agora você nada sabe a respeito da realidade. Você está cheio de lixo erudito e tolices acadêmicas. Você pode ser um PhD ou coisa parecida. Você conhece muito, mas nada conhece. Porque o verdadeiro conhecer acontece só no coração, não na cabeça. E as universidades existem para desviar a sua energia do coração para a cabeça. Todas as universidades do mundo até agora têm sido inimigas da humanidade. Olha só. Toda a função delas é servir ao Estado e à Igreja. Elas são agentes do status quo. Elas são agentes de interesses ocultos. Elas não servem a você. Elas servem aos poderosos, aos patrões, aos opressores e aos exploradores. As universidades servem a tudo que está ao redor do poder. Elas ainda não estão a serviço da humanidade. Eu acho que as universidades que estavam a serviço da humanidade são onde começou ali, né, no berço que me acolheu também na Grécia, né? Se ensinava as coisas corretas. Que se trazem até hoje, né? Se fala até hoje, a base de uma série de coisas. Se elas estivessem verdadeiramente a serviço da humanidade, então as universidades seriam os locais para se aprender a rebelião. Elas criariam revolucionários. A universidade não criaria pessoas convencionais, conformistas. Ela criaria rebeldes, aventureiros, prontos para arriscarem suas vidas pela verdade. Isso não aconteceu ainda. Concordam? É um fato triste que, em nome da educação, seja dada continuidade a alguma coisa muito feia. Por trás da fachada, algo muito criminoso continua. E o crime é este: eles desviam sua energia do coração para a cabeça. Destroem sua capacidade de amar e forçam-no a aprender lógica. Para eles, a lógica é mais importante que o amor. Pensar é mais importante que ser sensível. Isto é colocar o carro na frente dos bois. Isto está totalmente às avessas. Margarete, é preciso acordar depressa. Aí é que tá. Mas a gente pode acordar sozinho, a gente pode acordar através de alguma coisa que nos aconteça. Tem diversas formas de despertar, mas cada um tem o seu momento de despertar, né? Se eu falava no passado, essa pessoa está dormindo, até que um dia uma pessoa com inteligência falou: quem é você para dizer o momento de alguma pessoa acordar? Eu tive que ouvir calado, porque realmente eu não sou ninguém para determinar o momento de acordar de cada um, né? Cada um tem o seu momento de acordar, mas que é preciso acordar depressa, Margarete. É por isso que a humanidade está em tal confusão. O que não é verdadeiro parece ser verdadeiro, e o que é verdadeiro parece não ser verdadeiro. Eles têm tido êxito em distorcer a sua visão. Os Budas têm lutado contra todos esses interesses ocultos. Buda diz:
tomando erradamente o falso como sendo verdadeiro e o verdadeiro como sendo falso, você faz vista grossa para o coração e se enche de desejos. A mente é desejo e vocês continuam se enchendo de mais e mais desejos, mais e mais ambições, buscando poder, prestígio e riqueza. E se esqueceram completamente que existe um coração batendo dentro, o qual já vive em Deus, o qual já é parte da lei maior. Aquilo que já é parte da inesgotável e eterna lei. Vocês já estão ligados a Deus a partir de seus corações. Seus corações são raízes no solo de Deus. Esse Deus que nós estamos colocando aqui, ou que foi colocado aqui, cada um dá a sua interpretação, né? Seus corações ainda são alimentados por Deus, pela verdade. Mas vocês não estão ali, vocês deixaram o local vazio, vocês vivem na cabeça, vocês passam todos os dias em suas cabeças, nunca descem de lá. Mesmo durante a noite, enquanto dormem, vocês continuam com barulho na cabeça. Sonhos, sonhos e mais sonhos. Durante o dia, pensamentos e durante a noite, sonhos. Eles não são diferentes. O sonho é apenas a tradução do pensamento para a linguagem do sono, e vice-versa. Pensar nada mais é que a tradução do sonho para a linguagem do dia. Olha que interessante. Você continua se movendo entre essas duas coisas, sonhar e pensar. Ambos são desejos. O que você pensa a não ser desejos? E o que você sonha a não ser desejos? Buda diz que o falso parece ser verdadeiro porque você se tornou falso para a sua própria verdade, para o seu próprio coração. Volte para o seu coração, então você será capaz de reconhecer a verdade como verdade e o falso como falso. Isto é iluminação, isto é voltar para casa. Eu vou disponibilizar esse texto dentro da comunidade Vida Inteligente. Não se preocupem em anotar. Essas pérolas aqui a gente tem que compartilhar, é que a gente sempre tem feito e a gente contribui para que todo mundo, né? Quando a gente faz isso, a gente está se melhorando também, né? A gente está despertando também, né? Na verdade, estamos todos dormindo. Mas por onde começar? Comece por ver o falso como falso. É por isso que todos os Budas parecem ser negativos. Todos os Budas parecem ser destrutivos. Eles negam, Jesus nega. Ele diz repetidas vezes, no passado lhes foi dito isto, mas eu digo a vocês. E ele muda todo o ponto de vista. Levi, do ABC Paulista, diz, meu aluno chegou, gosto muito do Vida Inteligente, sempre que posso acompanhar vossas ideias. Um feliz sempre. Obrigado, Levi, bom trabalho para você. E depois você assiste no YouTube, daqui a pouco vai estar lá. Então, vamos lá. Então, onde é que eu tinha parado? Isto. Por exemplo, ele diz, o Buda, no passado foi dito que a lei era, pague com a mesma moeda. Se alguém lhe atirar um tijolo, reaja atirando-lhe uma pedra. Mas eu lhes digo, se alguém bater-lhe uma face, ofereça outra também. E se alguém levar-lhe o casaco, dê-lhe a camisa também. E se alguém forçá-lo a andar uma milha, ande duas. Maomé é contra todas as imagens de Deus, porque seu povo esteve adorando imagens por séculos. Eles tinham 365 deuses, um deus para cada dia do ano. A Kaaba, na época de Maomé, era um dos maiores templos do mundo, dedicado a 365 deuses. Maomé destruiu todos aqueles ídolos. Isto parece negativo, não? Buda diz, não existe verdade nos Vedas, nem nos Upanishads. Cuidado com as palavras bonitas. Olha, vou repetir, hein? Buda diz, não existe verdade nos Vedas, nem nos Upanishads. Cuidado com palavras bonitas. Cuidado com especulações filosóficas. Não desperdice seu tempo com lógica. Fique em silêncio, jogue fora os Vedas de sua cabeça. Somente assim você consegue ficar em silêncio. Ele parece negativo, ele parece nihilista, perigoso, mas esta é a única maneira que você pode ser ajudado. O falso tem que ser mostrado a você como falso. Você tem que começar com isso. Nem isto, nem aquilo. O mestre tem que dizer a você, isto é falso e aquilo é falso. Ele tem que continuar apontando para você tudo o que for falso. Porque quando você souber tudo o que for falso, de repente uma transformação acontece na sua consciência. Quando você se tornar consciente do que é falso, começará então a ficar consciente do que é verdadeiro.
Isso parece lógica, né? Não se consegue ensinar o que é a verdade, mas certamente se consegue ensinar o que não é a verdade. Repetindo, fantástico. Não se consegue ensinar o que é a verdade, mas certamente se consegue ensinar o que não é verdade. Você foi condicionado, você pode ser descondicionado. Você foi hipnotizado como hindu, muçulmano, cristão, jaina. A função do mestre é deshipnotizá-lo. Uma vez que você seja deshipnotizado, de repente será capaz de ver a verdade. A verdade não precisa ser ensinada. Esse texto, daqui a pouco, ao final aqui do nosso interativo, eu vou colocar à disposição para vocês lerem, para vocês relerem isso. Bem, oi Evandro Luiz, prazer em ter você aqui, que bacana, bom dia, você tá bom? Então hoje nós falamos aqui sobre a verdade, né? Se nós temos condição de encarar a verdade, se a verdade nos fosse revelada hoje, nós teríamos condição de suportá-la? Aí vocês podem estar me perguntando aqui pelo interativo, mas grego, como é que nós vamos saber o que é a verdade, o que é verdade, o que não é, e essas revelações, por que você diz que a gente poderia suportar ou não? Porque tem gente que não tem a mínima condição, perde todo o seu suporte, todo o seu apoio, quando você tira alguma coisa dela que era a verdade da pessoa. Então, e ela percebe, claro que ela percebe, né? Porque a partir do momento que você mostra alguma coisa, prova alguma coisa, de que a verdade dessa pessoa não passa de ilusão, não passa de inverdade, aí, puxa, a pessoa, e aí, como é que fica? Se era a única coisa que me sustentava, se era a única coisa que me dava eu rezar toda noite e dizer, puxa, amanhã é isso aqui, eu viver de esperança. Se você me tira a esperança, o que vai acontecer? Por que eu tenho que continuar aqui? Se era a única coisa que eu tinha, diz até o chavão, a esperança é a última que morre, né? Então, por isso, nós temos condição de conviver com a verdade? Não, para mim está muito cômodo, como alguém disse agora há pouco, a Lígia, alguém falou aqui. É muito cômodo a gente ficar, é o comodismo. Não, deixa assim, eu sou comandado e já está bom assim, a minha vida está boa assim, não quero mais nada. Ótimo, é um direito que você tem. Mas e as outras pessoas que querem buscar a verdade, mas não têm condição ainda de suportar essa verdade? Né? Opa, Lígia, você poderia dizer qual a sua visão da verdade? Pô, boa pergunta, hein? Eu preciso descobrir o que é a minha visão da verdade. Eu tenho descoberto, eu não posso, eu como homem público, eu como formador de opinião, eu digo que tem um programa, televisão, por menor que seja, não importa. Então eu não posso falar muitas vezes, porque o formador de opinião influencia as pessoas. A minha visão da verdade é a mesma visão do que eu acabei de ler. E a visão da verdade é tudo aquilo que tudo aquilo que não é verdade. Quando alguém disse, se é que disse, essas frases estão aí soltas, né? A verdade liberta, a verdade liberta. Liberta do quê? Liberta da escravidão, de uma série de coisas. As pessoas hoje me criticam, respondendo a pergunta da Lígia, as pessoas que me conheceram, quantas verdades eu falei, nossa, verdades entre aspas, as minhas verdades, mas eu fazia de boa fé, eu acreditava piamente naquilo. Sem fundamentação nenhuma, mas era o que eu acreditava. Então eu passava para as pessoas, nossa, quantas coisas. E as pessoas viajavam comigo, vibravam comigo. Fazíamos aquela egrégora da ilusão. Tá? Deixamos assim, ilusão não, era o que a gente vivia, não era ilusão. Para mim não era ilusão, era a minha realidade. E hoje nós, as pessoas até dizem, cadê o grego? Né? Porque o grego não é mais aquilo, não. Hoje o grego, ele, na visão normal, natural, daquelas pessoas que me conhecem há 20, 30, 40 anos, hoje o grego é um super cético. Super cético o quê? Tudo isso que ele vê aí. Por isso que eu sou uma pessoa contestadora. Não é para fazer tipinho ou para isso ou aquilo, não. E eu sendo uma pessoa contestadora, eu sou muito combatido por causa disso. Né? Eu não sou muito querido, não. Sou muito querido porque eu saio fora do sistema. E aí, como não digo amém, aí a paulada vem, mas não tem problema, nós estamos aqui para tomar paulada. É muito melhor você estar com a sua consciência e tudo, em paz. Então a minha verdade hoje
é descobrir, ter consciência e dar graças, como eu já disse aqui outras vezes, agradecer os caminhos e as verdades que eu tive, as verdades entre aspas, ao longo do meu caminho, para que eu tivesse essa consciência hoje de que eu nada sei. E eu tive a coragem, quem me conhece sabe que eu tive essa coragem de jogar tudo fora. Joguei tudo fora, todas as minhas crenças eu joguei fora. Em casa as pessoas ficam revoltadas comigo. Os filhos, por quê? Você não acredita mais em nada? Não é assim que eu não acredito mais em nada, eu acredito de uma outra forma. Agora eu tenho outras convicções, que eu não tenho direito, porque cada um é cada um tem o seu nível de consciência, cada um tem o seu momento. Eu tive o meu, estou tendo o meu. Então isso deixa você meio uma pessoa fria, uma pessoa aparentemente insensível, né? Então a gente vive no nosso mundo hoje. Quem abre mão disso tudo, de todas as verdades que tinha, ele está só não, tem pontos isolados por aí. Mas sei lá, será que esse é o caminho? Não sei, eu vou descobrir com o tempo. O legal é que você é autêntico e não faz tipinho para eu não faço mesmo, Lígia. Eu não tenho paciência, eu prefiro ser eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso, exato, plagiando ali o Maluco Beleza Raul Seixas. Então é isso. Espero que então a gente tenha tido uma estreia harmoniosa, né? Reestreia, hoje é o programa número 208, já são 40 minutos que nós estamos no ar aqui. Isso aqui vai entrar no YouTube. E na segunda-feira que vem nós pretendemos, vamos trazer um novo assunto que some, assunto que faz a gente mexer, ou então fazer como o texto que nós lemos, né? Vamos deixar de pensar e vamos tentar buscar aqui no coração, porque como disse aqui o texto, o coração é que vive aqui agora, a cabeça não, a cabeça vive no ontem, no amanhã, e o coração é o único que vive no aqui agora. Então vamos tratar doravante de ser mais coração, né? Mais coração, porque o coração vive no aqui e no agora. Então nós vamos viver isso. Então, para quem esteve comigo hoje aqui, muito obrigado. Puxa, que delícia rever todo mundo. Cláudio, Regiane, Margarete, Evandro Luiz, Lígia, o Marcelo, o Zurunga, meu querido irmão lá de Araruama, o Vidão, você precisa aparecer no Vida Inteligente, assim que der, vai, essa quinta-feira tem Jorge Antônio Ouro, a Cris, a Lígia, o Okunkuti, que não se identificou. Isso aí, a Cris diz: cheguei tarde, mas em tempo. Desejo a todos uma feliz semana, desejo ao Grego sucesso, vai ser um prazer é nosso. Evandro Luiz, que esteve comigo na Grécia, né? Então é isso aí, gente, nada acontece por acaso e o nosso retorno também vai servir para alguma coisa. Então deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Daqui a pouquinho eu estou postando na comunidade Vida Inteligente o texto que eu li hoje, cujo título é A Verdade, e também já no YouTube eu vou postar o link também na comunidade do nosso programa de hoje para aquelas pessoas que entraram mais tarde, tá ok? Então foi um grande prazer, fiquem em paz, até sempre.